Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de casais renovados. Nós estamos no segundo ciclo dessa jornada, fazendo os nossos 40 dias de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Nós temos falado de temas extremamente importantes para o autoconhecimento e auto performance, para você melhorar a si mesmo e, consecutivamente, melhorar suas relações com o outro. E é por isso que eu te incentivo a permanecer firme, ouvindo todos os áudios, fazendo todas as ações práticas, porque eu tenho certeza que o Senhor há de usar essas ferramentas para abençoar você e fazer uma pessoa melhor. Pessoal, compartilhe aqui, comente abaixo o que tem gerado de mudança em você, na sua relação. Se vocês têm sido abençoados, vai muito nos abençoar. Nós estamos tendo boas visualizações dos nossos vídeos, E poucas pessoas compartilhando e curtindo. Então eu quero fazer esse pedido aí, encarecidamente. Curta, compartilha e compartilha nos grupos da sua igreja, da sua família e comentem. Assim vai nos abençoar do lado de cá. Ok? Hoje, gente, o nosso tema, ele é um tema muito intencional até, ok? Porque o nosso tema tem como proposta abordar a questão do autoconhecimento dos dons. E olha, uma coisa bacana é que nós não apenas vamos falar sobre isso, como eu quero propor para você uma ferramenta para você compreender quais são os seus dons espirituais, Os dons para servir as pessoas, servir o reino de Deus, porque nós sabemos que fomos criados por Deus para a glória dele e para cumprir os propósitos dele. E um dos propósitos eternos dele, inclusive está escrito no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito, é o servir. Então o tema de hoje é identificando talentos e pontos fortes para servir as pessoas, o nosso cônjuge, a congregação que eu faço parte. Sabe por quê? Porque em nossa jornada de 40 dias, temos refletido, e você observou nisso, sobre o autoconhecimento. E nessa jornada, nós temos olhado e vasculhado todas as áreas da nossa vida, Porque ela tem esse propósito de nos ajudar a crescer, tanto espiritualmente, emocionalmente, nas relações e na prática, do cumprir do propósito diariamente. Então, depois de entendermos como os nossos pensamentos moldam as nossas relações, como nós vimos no tema de ontem, agora é hora de olharmos também para o que nós temos de melhor, não é isso? Se nós pensamos e analisamos ontem sobre a perspectiva do tema, sobre os pensamentos disfuncionais e o como eles prejudicam as nossas relações, agora está na hora de olharmos e encontrar em nós os nossos dons, os nossos talentos, as nossas forças pessoais. Eu não vou aqui, obviamente, me estender sobre isso, porque eu tenho uma palestra completa sobre essas questões que eu posso depois explicar para você a fórmula PERMA e vai ser fantástico. Agora eu quero dar uma pincelada para você entender que nos conhecer não é apenas identificar as nossas falhas, nossas áreas de melhoria, nossas sombras, mas também reconhecer que temos potencialidades que Deus nos deu para poder servir a Ele com propósito. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse verso nos chama atenção a algumas coisas. Primeiro, cada um exerça. O dom é para ser exercido, o dom não é para ficar escondido. Esse é o primeiro ponto. Nem estava pensando em falar isso, mas o Senhor tem trago ao meu coração nesse momento. O dom é para ser colocado em prática. Se você começar a esconder seus dons, isso você vai prestar conta disso, tá? Então, primeiro, cada um exerça o dom que recebeu. Agora, qual a finalidade? Porque Deus te deu um dom. O versículo continua. Aí, abre a sua Bíblia em 1 Pedro 4,10 e marca isso aí. A finalidade é para servir os outros. Olha que top. O dom não é para uma autopromoção, mas para servir o próximo. É para abençoar a igreja, é para abençoar a comunidade onde você mora, abençoar seu casamento. Então Deus te deu os talentos e dons
as habilidades que você tem não é para sua autopromoção, embora as pessoas usam muito mais para se autopromover do que para abençoar. É claro, toda regra tem exceção, e quando eu falo muitas pessoas, existem aqueles que não fazem isso, mas existe, infelizmente, uma demanda de pessoas que usam a música, o dom que Deus lhe deu para cantar, pregar, o dom que Deus deu para poder fazer expressões artísticas para a sua própria glória, e isso é um BO que a pessoa está arrumando para a vida dela. Agora, vamos lá. O dom é para ser exercido, o dom é para ser usado para servir outras pessoas, mas esse verso ainda fala uma outra verdade. Administrando fielmente. O dom é para ser administrado. Isto é, lembra da parábola dos talentos? Os talentos, Deus deu os talentos, foi para quê? Para multiplicar, não foi? Aquele que recebeu um talento e guardou, quando o Senhor voltou, você viu o que aconteceu com ele. Além de perder o que tinha, foi lançado no fogo. Tem muita gente que não está administrando. Recebe o dom de cantar, mas não cuida da voz, não se aperfeiçoa na técnica, sabe? Tem pessoas que fala bem, mas não investe em um curso de oratória, não se prepara melhor para se expressar ao público. Então, o dom é para ser administrado, é para ser aperfeiçoado, desenvolvido, melhorado, ampliado. Gente, não é porque você já tem um dom e faz uma coisa de maneira mais fácil do que quem não tem, porque não é porque a pessoa que não tem dom que não vai conseguir fazer. Mas quem tem um dom, faz com mais facilidade, chega lá mais rápido, tem que desenvolver. Olhando para o lado do futebol, vamos pegar Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, segundo especialistas, que não é na minha área, ele não tem o dom, mas tem perseverança, garra, treinou e chegou lá por mérito e esforço. O Messi tem o dom e soube usar muito bem o dom e desenvolveu bem. Já o Neymar tem também a senha, como o Messi, o dom, mas não soube valorizar como Cristiano e Messi, segundo o que eu ouço aí de quem entende mais de futebol do que eu. Então, o dom é para ser administrado fielmente. E olha que legal, fielmente, né? E aí vai completar, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que top! Tem várias formas das quais eu posso expressar meu dom, gente. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de cantar, vou pegar um dom de cantar, que é um dom que é uma área da igreja muito usada, ela pode usar esse dom de canto para cantar literalmente, mas também para ensinar outros a cantar, que claro que vai aí ter o dom do ensino também colocado aí, mas ele pode usar esse dom, transmitir isso a outros, não é isso? Então, querido, administrando. Então vamos lá, dom é para ser exercido, não é para ser guardado. Dom é para usar, para servir a igreja, as pessoas, outras pessoas, não é a nós. O dom é para ser administrado fielmente e o dom é para poder ser desenvolvido em suas múltiplas formas. Um versículo com 5 verdades top sobre dom aí. Dito isso, pastor, como isso se aplica na nossa vida, no nosso relacionamento? É mais simples, o dom é para servir, então use os seus talentos para servir sua casa, seu cônjuge, sua família. Existe até, inclusive, na psicologia positiva, o autor dela, né, que é Martin Seligman, ele vai ensinar de que quando nós desenvolvemos os nossos dons, pontos fortes, enfim, você acaba sendo mais eficaz na correção das suas fraquezas, percebe? Então, quando eu desenvolvo meus dons, eu acabo sendo mais eficaz do que ficar focando apenas em corrigir falhas. Porque falhas todos nós temos, né? Mas às vezes a gente está tão focado em corrigir elas que a gente não para pensar assim, poxa, o que eu tenho de bom e eu preciso de potencializar e fortalecer. Então, saber o que você faz bem, de forma natural, vai aumentar sua autoestima, vai aumentar sua eficácia no trabalho, vai aumentar sua contribuição nos grupos que você faz parte, seja igreja, seja família, seja um grupo da escola, porque você está ali trabalhando com o que você tem de melhor, sabe? A empatia, a organização, criatividade, comunicação, liderança, ensino, hospitalidade, ixi, a lista é vasta. Então a pergunta que eu tenho que fazer para você já identificou o que você tem de bom e o que você pode usar para servir as pessoas? Quando não sabemos quais são os nossos talentos, querido, corremos o grande risco, um mega risco de nos comparar com outras pessoas e nos frustrar.
Tem pessoas que usam as outras pessoas como baliza. Se eu cantasse como fulano, meu filho, ou se eu fizesse como Beltrano. Por quê? Porque ele está focando que o Beltrano, o ciclano tem de bom, e ele não sabe nem sequer o que ele tem de bom. E tem muita gente que ainda chega no absurdo de achar que não tem nada de bom. Meu irmão, Deus não criou o imprestável. Tudo que Deus criou tem um propósito, uma finalidade. Deus dotou essa pessoa de características abençoadoras para abençoar outros. Somos seres comunitários e que precisamos uns dos outros. Olha, no livro de Êxodo, capítulo 31, lá no verso 1 ao verso 6, tem Bezalel, que recebeu o Espírito de Deus, e Deus deu ele a habilidade artística para construir lá o tabernáculo. Lembra? É só você dar uma olhadinha lá. No Novo Testamento nós temos Dorcas, que usava o dom de costurar e servir aos necessitados, lá costurando roupa para as mulheres. Então, percebe, ela não era uma pregadora, ela não era uma musicista que cantava na igreja. Ela usava o dom de costurar e abençoava as pessoas. Já o Bezalel, ele usou o dom artístico para construir coisas para a igreja, para o templo, para o tabernáculo. Então, muitas vezes, quando falamos de dom, as pessoas só olham para o altar, mas na igreja tem muita coisa para fazer. Cuidar das crianças, ficar na recepção, hospitaleiro, tem tanta coisa. Então, para a gente concluir, eu quero fazer uma pergunta. Como você se vê concernente às questões dos seus dons? Quais os dons que você já identificou que tem? Ah, pastor, eu não sei. Então, se você ainda não sabe quais são, se você ainda não identificou, eu vou te dar aqui 4 dicas para você identificar, sem falar da ferramenta que eu vou disponibilizar o link no nosso grupo do WhatsApp para você fazer. Beleza? Vamos lá. Primeiro, reflita nas experiências em que você se sentiu útil e satisfeito. Em algum momento você fez algo, né, em que as pessoas te elogiou de maneira sincera e que você percebeu que fez com facilidade? Então esse é o primeiro ponto. Eu fiz algo, olha, as pessoas gostaram, elogiou, e eu vi que eu tive uma certa dificuldade ali, mas algo que eu consegui superar e tal. Pois é, esse é o primeiro sinal, beleza? Segundo, peça feedback às pessoas mais próximas e confiáveis que você tem. Pergunte para elas, tipo, em que área você acha que eu sou mais útil aqui? Na igreja, em casa ou no trabalho? A pessoa que você vai procurar. Que área que vocês me veem fazendo? Terceiro, avalie os dons espirituais. Aí você vai fazer o teste que eu vou colocar lá no grupo. Tem irmãos aqui que já fizeram esse teste. Irmãos da igreja que já fizeram, que eu já passei. Mas tem muitos novos que chegaram que não fizeram. Vai fazer lá. Você vai fazer esse teste. Beleza? E depois você receber esse teste, nós podemos fazer o feedback com você do teste. E aí observar, vai sair lá 3 resultados, né? 3 possíveis dons, os mais claros ali a partir desse teste. E aí você vai se conectar com aquilo, vai orar a Deus e vai sentir, obviamente, Deus te direcionar para uma dessas áreas. Então, eu quero que você, antes de fazer esse teste, escreva no seu caderninho que está te acompanhando 3 talentos ou 3 pontos fortes que você reconhece em você mesmo. Depois que você fizer isso, ainda agora, você vai orar, agradecer a Deus, sabe? E pedir a Deus direção para que você descubra isso o mais rápido possível, porque o reino de Deus está precisando de trabalhadores. A sua família pode ser mais abençoada se você desenvolver os talentos que Deus já colocou na sua vida. Então, queridos, eu vou pegar uma frase do pastor Rick Warren. Descobrir o seu dom é o primeiro passo para descobrir seu chamado. Tem muita gente que quer entender qual o chamado que Deus tem para a vida dele, o propósito, mas sem primeiro saber qual é o dom. Descobrir o dom é o primeiro passo para descobrir o seu chamado. Beleza? Um desafio bônus aqui. Além desses 3 aí que eu te pedi para vocês citar, né, escrever seus 3 talentos, 3 pontos fortes que você reconhece em você, você vai procurar alguém que você confia e vai perguntar em que você me vê sendo uma bênção aqui para os outros. Então, claro, você vai pedir essa pessoa para poder responder o feedback, porque lá na ferramenta vai ter o que você vai fazer e você vai mandar para 5 pessoas responder sobre você. E aí onde entra a questão aqui do desafio bônus. Além de você responder as questões sobre você, você vai pegar o segundo link, que eu vou mandar 2, um para você responder e um para as pessoas que você
confia e, enfim, tem relacionamento, responder por você com urgência, tá certo? Porque não pode demorar muito não, porque senão acumula para as outras ações que nós temos pela frente. Fechou, gente? Vamos orar? Que Deus te abençoe. Lembre-se bem que Deus tem algo para fazer através de você, só precisa que você tome consciência disso. Pai, eu oro nesta noite agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos e filhas falando sobre um assunto tão importante que são os dons que o Senhor tem dado a cada um de nós. Desperta tua filha, desperta o teu servo para exercer aquilo que o Senhor tem os chamado para realizar, e que eles aprendam e entendam, conheçam, compreendam, tome posse e viva o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Forte abraço, Deus abençoe, até amanhã, onde nós vamos continuar nesta linha aqui de descobrir os nossos pontos fortes, tá bom? Fique com Deus. Amanhã tem ferramenta nova, então é importante que já faça essa de hoje, para não acumular, ok? Agora nós vamos passar aí alguns dias fazendo algumas ferramentas para descobrir nossos pontos fortes e como a gente pode se tornar uma pessoa cada vez melhor. Até amanhã, tchau!